A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 2, fala isso, E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia a eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhe, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficarem só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Quando eu leio essa passagem, eu vejo muitos assuntos a falar, mas para o vídeo não ficar, digamos, muito extenso, eu vou me esforçar para falar só o que eu vejo que é necessário para o tema que eu quero aplicar hoje. Glória a Deus. Essa mulher é pega no ato de adultério. Na lei de Moisés se mandava apedrejar os adúlteros. Só que observem vários pontos. Primeiro ponto, eles levam a mulher, mas não levam o homem. O homem também estava praticando esse ato. Mas por que só levaram a mulher? Entendeu? Um ponto já reprovado. E aí eles colocam diante do Senhor, não se importando com o sentimento da mulher. Eles estavam preocupados em humilhá-la, em expor o que eles queriam, a armadilha, para tentar pegar Jesus em contradição em alguma coisa, já que na lei se mandava apedrejar. Ele não sabia que eles estavam ali diante do Salvador, de alguém que estava ali para libertar a pessoa da situação errada e não condenar a morte. E o Senhor Jesus deu prova disso. Aí eles, como insistissem, querendo que o Senhor desse um veredito em cima da situação, o Senhor escrevia ali no chão. Pode observar nessa passagem que vai falar. Só que nas escrituras não se diz o motivo, O que ele estava escrevendo. Por certo, ele escrevia o que ele expressou, é o que nós chegamos ao denominador, Mas não se revela o que ele escrevia. O Espírito Santo, se ele quisesse que a gente soubesse, ele diria. Mas ele não diz ali, não revela. Mas o que importava para o Espírito Santo era o desfecho do caso ali, que era a libertação e o esclarecimento deles. Porque eles foram lá sem se importar com o sentimento, quer dizer, não guardavam o mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Colocou a mulher em humilhação, queria colocar Jesus na armadilha. Eles só estavam preocupados na prática deles perversa, que era pegar Jesus contra a lei em alguma coisa, para tentar acusá-lo e a mulher condenar ela à morte, porque eles queriam realmente matá-la diante dele. Aleluia. Aleluia. Não só isso, mas pegar Jesus em alguma coisa. Mas observem bem. O Senhor Jesus, ele diz: aquele que se achar sem pecado, aquele que se achar perfeito, atire a primeira pedra. Foi a estratégia que Jesus usou para poder deter aquela multidão enfurecida na lei contra a vida de alguém. Usando algo da lei, sendo que eles mesmos são pecadores como todos nós. A diferença daqueles que aceitaram Jesus são remidos pelo sangue. E ali Jesus coloca a sua justiça para eles e diz: aquele que se achar sem pecado, atire a primeira pedra. Ao ponto de que Jesus coloca isso, eles vão se retirando desde os mais velhos até os mais novos. E só ficou Jesus e a mulher.
E aí Jesus endireitando, depois de estar escrevendo novamente, diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai em paz. Porém, Jesus a liberou, mas olha o que Jesus fala: vai e não peque mais. Amém? Então eu entendo que Jesus ele veio para ensinar ao homem o amor, a misericórdia, mas também para libertar também o homem da escravidão, do julgamento, porém do pecado também. Porque o julgamento que aqui estava se estabelecendo, um julgamento de morte, que daria a sentença de morte àquela mulher adúltera, e pegaria Jesus, segundo a mente deles, em alguma coisa contra a lei para o condenar, era um julgamento ímpio. Entendeu? Quantos juízes ímpios que existem, que vendem sentença, né? Que não estão nem aí se a pessoa é pobre ou não, eles estão olhando um lado que tem a mais para oferecer dinheiro a eles. E a Bíblia fala sobre o juízo de Deus, sobre os maus juízes. Eles darão conta diante do Senhor. Mas o que eu quero focar aqui é a misericórdia de Deus, que muitos ainda não entendem. Muitos não entendem, querem o perdão de Deus, mas não querem abandonar as práticas erradas. Querem que Deus os aceite como eles são. Deus aceita o homem como é, porém que ele se arrependa. O Senhor não condenou aquela mulher, mas disse para ela: vai e não pratique mais a mesma coisa, não peque mais. Então, a pregação do Evangelho é para isso. Tem muitos que levam para o lado da agressividade, achando que os cristãos estão sendo moralistas, de que os cristãos querem ser melhor, mas na verdade não é isso. Nós só repetimos aquilo que Jesus pregou. Nós só pregamos o que Jesus nos ensinou, que o Espírito Santo nos dá para falar. Que Jesus é perdoador. Ele está disposto a perdoar e transformar a vida do homem, mas a partir do que o homem renuncie a sua vida errada, de bebida, de prostituição, de lesbianismo, de homossexualismo, todo tipo de pecado. E não adianta querer usar isso contra os cristãos, dizer que nós somos homofóbicos, ou que nós se achamos santão, e querer usar da própria, digamos, lei, a lei falsificada, como eles faziam. Eles queriam usar da lei para pegar Jesus em alguma coisa. Então hoje em dia não é diferente. É o mesmo espírito das trevas que usava aquelas pessoas ímpias, ainda usam pessoas hoje até para fazer leis fajutas, para vir de contra a pregação do Evangelho. Porque, na verdade, nós não queremos condenar pessoas, nós queremos que as pessoas se libertem, porque não tem como Deus receber no céu quem não se arrepende das suas práticas. Jesus morreu na cruz para perdoar, mas para perdoar tem que haver o arrependimento. O homem precisa se libertar. Ninguém pode ser livre de uma prisão espiritual se não se arrepender das suas práticas. Nós temos no mundo espiritual um juiz, que é sobre todos os juízes, que é o Senhor. E temos também um promotor, que é o acusador, que é o diabo. Esse não só acusa com provas, ele acusa também sem provas. E ele é destruidor. E o que acontece? Quando o homem está em pecado e não se arrepende, ele fica vulnerável a ser atingido pelo mal. O diabo pode atingi-lo até mortalmente por causa do pecado. A gente vê isso no Velho Testamento. Após o pecado de Adão e Eva, houve o primeiro homicídio. Quer dizer, um filho dele é tomado por um espírito que dá lugar a esse espírito, que é o espírito de inveja, e tem inveja, aleluia, do irmão, porque praticou uma ação boa quando ele estava praticando o mal. Assim é quem está no pecado, ele sempre se acha coberto de razão, mas sempre está sendo guiado pelo espírito das trevas, e aí fazem o quê? Esse tipo de julgamento às pessoas. Nós não julgamos as pessoas, nós mostramos a ela que, como ela está em pecado, ela pode ser condenada ao inferno ou morrer no pecado, que dá no mesmo. Entendeu? As consequências de viver uma vida de pecado são terríveis, inclusive, aleluia, a sentença de morte, o lago de fogo. Então a pregação do Evangelho, ela veio
Jesus veio para libertar, para salvar. Então, quando alguém prega exortando, falando sobre as práticas, não é com raiva, nem julgando, nem se achando melhor, é para libertar a pessoa. Aleluia, como um dia nós somos libertos, um dia nós renunciamos, né? Aceitamos. Todos nós somos passivos a erros, né? Podemos falhar a qualquer momento, porém vigiamos, guardamos os mandamentos e vigiamos para não andar na prática, entendeu? Mas isso não impede alguém cair. Mas se cair, Jesus perdoa, mas que evite a queda, evite essas coisas que praticava antes. Então arrependei-vos e credes no Evangelho. Deixe Jesus entrar na vida de vocês. Não se aproxime só dele para poder fazer algo em favor de vocês, financeiro, ou resolver qualquer que seja um problema. Aceita Jesus e se arrepende dos seus pecados. É a única maneira de você ser livre do poder do diabo, das trevas, da morte e da condenação do inferno. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, no nome de Jesus. Deus abençoe e guarde. Shalom Adonai.